Eu vou começar lendo a saga de Thorsten do Porrete. Ou vamos já ficar amigo dele, vamos só chamar ele de Thorsten. Pronto. E então vou começar com ela e depois eu vou para a saga de Gunnlaug. Bom? Havia um homem chamado Thorarin. Ele vivia em Sundal. Ele era velho e tinha uma visão ruim. Ele foi um grande viking na sua juventude. Ele não era um cara fácil de se lidar, apesar de ser velho. Ele tinha um filho chamado Thorsten. Thorsten era grande, forte e bem teimoso. Ele trabalhava muito na fazenda do seu pai, que era produtiva, assim como qualquer outra grande fazenda da época. Thorarin não era um homem muito rico, mas tinha muitas armas em sua casa. O pai e filho também tinham alguns cavalos muito bem cuidados, que eles ganharam com muito dinheiro dos seus saques. Todos eles eram ótimos cavalos para correr e para se usar em outras tarefas do cotidiano. Havia um homem chamado Thord. Ele era um fazendeiro em Bjarne, em Hof. Ele era quem cuidava dos cavalos de corrida de Bjarne, porque ele era muito bom com os cavalos e sabia cuidar muito bem deles. Thord era um homem forte que trabalhava lá. Ainda assim, isso não era o suficiente para deixá-lo popular ou ser um homem de mais valor no seu tempo. Dois homens chamados Thorhall e Thorvald trabalhavam para Bjarne nesse mesmo momento. Eles sempre ficavam focando sobre tudo que ouviam do distrito. Thorsten e Thord arranjaram uma briga de cavalo com os seus jovens cavalos. E, nessa disputa, o cavalo de Thord estava se dando mal, estava perdendo. Foi então que Thord achou que seu cavalo estava sendo maltratado. Ele então deu um golpe no cavalo de Thorsten, muito pesado na mandíbula, que machucou muito esse cavalo, deixando Thorsten bem irritado, deixando Thord bem irritado. Thorsten viu isso e retribuiu o favor, atacando o cavalo de Thord com um golpe ainda mais forte, fazendo com que o cavalo de Thord fugisse. E as pessoas começaram a gritar incontentes com o que estava acontecendo. Thord, então, atacou Thorsten na sua sobrancelha com o chicote do cavalo, causando um cortezinho perto do seu olho. Thorsten, então, cortou parte de sua camisa e amarrou na sua sobrancelha para que não ficasse sangrando, como se nada tivesse acontecido. E pediu para as pessoas que estavam ali não contarem o que tinha acontecido para o seu pai. Então, esse caso acabou sendo esquecido. Thorvald e Thorhall ficaram sacaneando Thorsten por causa disso e passaram a chamá-lo de Thorsten do Porrete, por causa do golpe que ele tomou na sua sobrancelha. Um pouco depois do Yule, naquele inverno, uma mulher em Sundal foi trabalhar. Thorsten levantou e carregou o feno, mas acabou deitando novamente de cansaço. Então, o velho Thorarin, seu pai, veio nessa sala e perguntou quem estava deitado lá. E Thorsten falou que era ele. Por que você não está... Errado. Por que você está acordado tão cedo, meu filho? Perguntou o velho Thorarin. Thorsten respondeu. Eu não acho que há muitas outras coisas para se fazer por aqui de trabalho. Você não estava com uma dor de cabeça, filho? Perguntou Thorarin. Não que eu saiba, disse Thorsten. O que você pode me dizer, filho, sobre aquela luta de cavalo que aconteceu no verão passado?
Você não foi nocauteado inconsciente, como um cachorro? Thorsten respondeu: eu não vejo nenhuma honra nisso, em chamar isso de ataque, que foi apenas um acidente. Thorarin falou: eu não sabia que eu tinha um filho tão covarde como esse. Não diga nada agora, pai, disse Thorsten, que você possa se arrepender depois. Eu não vou falar muito, disse Thorarin, pois eu tenho muitas coisas para pensar. Thorsten então levantou, pegou suas armas, então saiu para fora da fazenda, onde Tord estava cuidando dos cavalos de Bjarne. Tord estava lá naquele momento. Thorsten achou Tord e perguntou para ele: me diga, Tord, meu amigo, se aquilo que você fez comigo foi um golpe ou foi um acidente e que eu poderia... Perdão, li errado aqui. Thorsten encontrou Tord e disse para ele: eu quero saber, Tord, meu amigo, se aquele golpe que você me deu naquela luta de cavalo no verão passado foi um acidente ou foi feito intencionalmente. E se você está disposto a me compensar por isso, por essa mancha na minha honra que você me causou. Tord perguntou: Tord então respondeu: se você tivesse duas bocas, então coloca as duas línguas entre elas e diga o que você quiser, se foi acidente ou se foi algo feito de propósito. E essa é toda a compensação que você vai conseguir de mim. Então se prepare, disse Thorsten, pois a possibilidade de paz não será perseguida novamente. Thorsten então correu para Tord para dar o seu golpe de morte. Thorsten sacou a sua espada e deu um corte diagonal em Tord, que conseguiu esquivar. Thorsten continuou dando vários cortes em diagonais para tentar pegar o ombro de Tord, mas o Tord havia se esquivado todos os cortes. Até que Tord tentou revidar e firmou seus pés na terra, levantou seus braços, pronto para tentar interceptar o próximo golpe de Thorsten. Thorsten percebeu isso e acabou fintando, jogando um golpe para cima, tentando fazer com que Tord levantasse os braços e ficasse em defesa nos seus flancos, e cortou ele perto do seu umbigo, deixando Tord com uma perda de sangue muito grande e levemente inconsciente. Finalizando assim Tord, Thorsten levantou sua espada mais uma vez e deu um corte no ombro de Tord, e esse foi o fim de Tord, que caiu morto naquele momento. Depois disso, ele voltou para a fazenda em Hof e encontrou uma mulher fora da fazenda e falou para ela: diga a Bjarne que o touro está... Calma aí que tem umas coisas aqui na saga que são difíceis de traduzir. Peraí. Diga a Bjarne que o touro violento veio aqui e deu a Tord o que ele merecia. E eu estarei esperando a resposta. Vá para casa, ela falou, e eu vou dizer para ele o que eu quiser. Thorsten então voltou para casa e a mulher para o seu trabalho. Bjarne levantou aquela manhã e quando ele sentou à mesa, ele perguntou se Tord estava por perto. Os outros que estavam lá falaram que ele devia ter ido ver os cavalos. Eu esperaria que ele estaria de volta por agora, disse Bjarne. E se ele estiver bem. Então a mulher de Thorsten levantou e falou: é verdade, nós somos lembrados disso, que nós mulheres não somos muito espertas. Mas Thorfinn do Porrete esteve aqui essa manhã e disse que um touro violento passou por aqui e causou a morte de Tord. Mas eu não queria te acordar, então eu esqueci sobre esse incidente. Bjarne se levantou da mesa, então foi até Tord, que estava morto no chão. Ele olhou para o seu cuidador de cavalos, triste, e o enterrou. Depois disso, Bjarne preparou um grupo e considerou Thorsten um fora da lei por ter matado a propriedade de Bjarne. Thorsten permaneceu em casa em Suldal, trabalhando para seu pai, e Bjarne não fez nada sobre isso. Na primavera, Hof
O homem estava sentado preparando sua fogueira. Então Bjarne apareceu. Peraí, calma aí. Isso aqui. Tem problema se eu cortar essa parte, não, né? Não, não tem problema. É porque tem umas palavras em inglês aqui, porque essa tradução é de 1800 e porrada. Então tem umas palavras aqui que dá uma confusão, perdão. Aí, Tá, sem problema. só para poder não perder deixa eu ver aqui. Tá, vou voltar aqui, perdão. Naquela primavera, em Hof, um homem estava sentado na fogueira preparando cabeças de ovelha. Então Bjarne se projetou perto da parede de fogo, ouvindo o que eles estavam conversando. Então os irmãos Thorhall e Thorvald falaram. Nós nunca esperamos que nós seríamos contratados para fazer um serviço de matança para Bjarne. Que nós estaremos aqui preparando ovelhas de cabeça, nós estaremos aqui preparando cabeças de ovelha, enquanto o foragido Thorsten está preparando cabeças de lança. O homem então perguntou: que tipo de coisas seriam piores do que as não ditas? E todo mundo pensaria que os trolls estariam movendo suas línguas. Peraí. Essa parte aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com a saga. Isso aqui é só uma fala bem aleatória que está aqui na saga. Eu vou pular essa parte. Na próxima manhã, Bjarne acordou Thorhall e Thorvald, os irmãos. Então falou para eles cavalgarem a Sundal e trazerem de volta a cabeça decepada de Thorsten para o seu café da manhã. Vocês dois, para mim, são quem poderá limpar a minha honra, se eu não tiver força para fazer isso mesmo, disse Bjarne. Então os irmãos partiram para Sundal para fazer o serviço de Bjarne. Thorsten estava sentado na porta de fora com uma espada pequena. Quando eles chegaram, ele perguntou o que eles estavam fazendo. E eles falaram que estavam ali só para olhar alguns cavalos. Thorsten então falou que eles não iriam Thorsten então falou que eles não iriam olhar para nenhum outro cavalo além daquele sentado à sua frente. Talvez os irmãos então responderam: talvez nós não for, talvez nós não iremos achar nenhum cavalo se você não nos mostrar exatamente o que queremos. Então Thorsten levantou-se do seu banco e quando eles chegaram ao alcance um do outro, Thorvald brandiu seu machado e correu em direção a Thorsten. Mas Thorsten bloqueou o golpe de Thorvald com seu braço e o jogou no chão com um golpe de glima. E depois disso, Thorsten pegou a sua espada e perfurou Thorvald no coração. Thorhall, seu irmão, foi ao ataque. Mas, do mesmo jeito que seu irmão, Thorsten conseguiu defender o seu golpe de seu machado, cortando o cabo com uma espadada precisa, que foi mirada especificamente no cabo para desarmar Thorhall. Thorhall então tentou derrubar Thorsten no chão, agarrando seus braços e colocando sua perna por as pernas de Thorsten, jogando ele no chão, caindo os dois assim ao mesmo tempo e tentando se levantar. Thorsten conseguiu virar Thorvald no chão, se levantou rapidamente, pegou sua espada, enquanto Thorhall tentou se levantar e esticou a sua mão para agarrar o short, e esticou a sua mão para agarrar as calças de Thorsten. Thorsten então brandiu sua espada e cortou o braço do Thorhall,
inteiro. Thorhall ficou em choque com isso e caiu sentado no chão, e após isso, Thorstein pegou sua espada e deu a ele o mesmo fim que a seu irmão, furando seu coração com a espada. Alguns fazendeiros que estavam fora da fazenda de Rolf e viram e falaram a Bjarne de que Thorvald e Thorhall foram para casa e sua jornada não seria feita em vão. Então Bjarne olhou para os irmãos que estavam mortos no chão e os enterrou. E então tudo ficou quieto até o Yule. Randvig falou uma tarde, quando ela e Bjarne estavam indo para a cama. O que você acha, marido, que estão sendo discutidos nesses dias perto do distrito? Ela falou. Eu não sei, disse Bjarne. Muitas pessoas falam besteiras por aí. As pessoas esses dias estão falando com muita frequência que não saberão qual é o destino de Thorstein e se você fará o necessário para vingar os irmãos. Ele agora já matou 3 dos nossos fazendeiros. O seu legislador não acha que poderá contar conosco e nos apoiar, enquanto isso continuar sem uma compensação. Vocês dois estão fazendo errado e estão deixando o certo não ser. Estão deixando o certo não acontecer. Eu não vou deixar que... Perdão. Bjarne respondeu. Eu não vou deixar que essas acusações me manchem e serão considerados erros meus. Mas eu vou ouvir o que você me falou, mesmo que Thorstein tenha matado algumas pessoas inocentes. Eles acabaram a discussão e foram dormir naquela noite. Na manhã seguinte, Randveig acordou, assim como Bjorn estava pegando seu... Randveig acordou quando Bjorn estava pegando seu escudo. Ela perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu. Agora Thorstein e eu vamos resolver o que está nos abatendo. Agora Thorstein de Sundal e eu iremos discutir sobre esse assunto e nossas honras. Quantos de vocês irão para lá? Ela perguntou. Eu não vou levar nenhum exército contra Thorstein, ele respondeu. Eu vou sozinho. Não arrisque sua vida sozinho, disse sua esposa, contra armas daquele homem terrível. Bjarne falou. Agora você não está agindo como aquelas mulheres que falam momentos antes, depois de se arrepender do que falaram? Bom, eu já ouvi muita provocação, tanto de você quanto dos outros. E eu não vou fazer, e não será de nenhum bom se eu ficar aqui parado sem fazer nada. Bjarne então foi para Sundal. Thorstein estava na parte de fora da sua fazenda e eles trocaram algumas palavras. Bjarne falou para ele. Você agora irá lutar contra amigo em um combate individual, Thorstein, na colina aqui na fazenda. Eu não estou muito preparado, disse Thorstein, para lutar com você, mas eu vou deixar a Islândia no primeiro navio pois eu sei que você terá a decência de prover para o meu pai ajuda na fazenda, caso eu falte. Você não vai fugir dessa, disse Bjarne. Você permitirá que eu veja meu pai primeiro? Perguntou Thorstein. Bjarne concordou com isso. Thorstein então foi para dentro da casa e falou para o seu pai que Bjarne vinha e que o desafiou para um combate individual. O velho Thorarin respondeu. Qualquer homem que venha na nossa fazenda, mais poderoso do que nós ou não, e nos desonre desse jeito, aquele que não aceitar esse desafio não merece usar nenhuma camisa. Aqui é um jeito de dizer que o homem não veste as calças que usa. Dizendo que Thorstein seria covarde se não aceitasse o desafio.
Eu não sinto pena de você, meu filho, pois eu sei que você trouxe isso para você. São apenas as suas consequências dos atos. Agora pega suas armas e defenda-se com bravura. Proteja sua honra, pois eu nunca pararia um homem como Bjarne nos meus dias, pois ele é muito forte. Mesmo ele sendo um grande campeão, como eu fui, não teria chance. Ainda assim, eu preferiria morrer do que ser o pai de um filho covarde. Thorsten, então, foi para fora, colocou sua proteção e foram até a Perdão. Thorsten, então, foi para fora, foram para a colina, ele e Bjarne, e Thorsten colocou todas as suas proteções e foram lutar. Ambos estavam lutando ferozmente, porém eles mal conseguiam se atacar. Suas cotas de malha estavam os protegendo dos cortes. Depois de um longo tempo de luta, Bjarne falou para Thorsten: Eu estou com sede, pois eu não estou tão acostumado a fazer trabalho duro como você. Quase como uma ofensa chamando Thorsten de fazendeiro. Então vá beber, eu esperarei você. Bjarne fez isso, colocou sua espada no chão e foi beber. Thorsten então chegou perto e pegou a sua espada e olhou para ela e falou para Bjarne: Você não poderia ter uma espada dessa com você de Bodvarsdal. Bjarne ignorou a provocação e continuou bebendo. Deixa eu voltar aqui. Vou repetir, perdão, que eu me perdi aqui um pouquinho. Bjarne, vou voltar desde quando Thorsten pegou a espada. Bjarne não respondeu, terminou de beber e foram de volta para a colina e lutaram mais um pouco. Bjarne achou Thorsten um combatente muito habilidoso, já que seus golpes não estavam conseguindo passar de sua defesa, já que seu escudo e sua cota de malha impediam que Bjarne conseguisse tirar sangue de Thorsten, visto que, num duelo individual, aquele que sangrasse primeiro iria perder. Tantas habilidades de Thorsten quanto de Bjorn tantas habilidades de Thorsten quanto de Bjarne estavam equivalentes. Ambos colocaram seus escudos em posições vantajosas e estavam tendo muito cuidado para não se atacar, desferindo golpes poderosos assim que a brecha fosse aberta. Bjarne então falou: Esse dia não está sendo de muita sorte para mim, agora que o meu cadarço desamarrou. Então amarre isso, disse Thorsten. Bjarne parou a luta, se abaixou e amarrou o seu cadarço. Nisso Thorsten entrou, pegou 2 escudos, visto que seu escudo anterior já estava danificado, e uma espada. Bia... Thorsten, vou voltar aqui. Thorsten foi para dentro, pegou 2 escudos e uma espada. Então voltou para a colina onde Bjarne estava e falou para ele: Aqui estão um escudo e uma espada de meu pai. E essas não serão danificadas por nenhum dos seus golpes. E essas não poderão ser danificadas mais do que as suas já foram. Eu não quero mais sofrer. Com outro escudo em mãos, Thorsten falou: Eu não quero mais sofrer dos seus golpes sem o escudo, pois eu quero muito acabar logo com esse jogo, já que temo que nenhuma fortuna boa virá de nós aqui com essa má sorte. E todos estão
e qualquer um ficaria ansioso de acabar com qualquer sufoco se eles tivessem poder para fazer. Você não fará, não será de nenhum bom você tentar fugir dessa situação, disse Bjarne. A luta ainda não acabou, vamos continuar. Eu não vou bater de maneira... Calma aí, a palavra não fugiu aqui. Tá. Eu não vou bater de maneira prepotente, disse Thorstein. Então Bjarne pegou sua espada e levantou com toda a força, girando seu tronco e seu quadril na direção do escudo de Thorstein. Como aquele escudo não era de boa qualidade, a espada cortou o escudo até quase a bossa, fazendo com que o escudo fosse inutilizado. Thorstein, vendo isso, aproveitou que a espada de Bjarne ficou presa no escudo, devido ao seu potente golpe, e fez a mesma coisa com o escudo de Bjarne. Agora sim você está atacando, disse Bjarne. Thorstein respondeu. Você não acertou nenhum golpe letal até agora. A mesma arma que você estava usando no início hoje, agora está mordendo com muito mais força. Eu preferiria que essa luta não continuasse. Não quero causar nenhum mal a você, pois eu temo um pouco você. Eu ainda estou esperando que você... Perdão. Eu ainda estou disposto a me submeter ao seu julgamento. Dessa vez era... Perdão. Agora, então, era a vez de Bjarne atacar. E agora os dois não tinham mais um escudo. Então os dois começaram a se atacar e sua única defesa era a espada. Bjarne estava no seu turno de atacar e desferiu um golpe na diagonal, mirando o ombro esquerdo de Thorstein. Thorstein colocou sua espada próximo ao seu rosto, com um pomo levemente afastado para o seu ombro esquerdo, para fazer com que o golpe da espada de Bjarne passasse pela sua espada. E assim foi feito. O golpe passou e Bjarne tentou com isso, e Thorstein tentou com isso atacar a perna de Bjarne, que fez com que Bjarne recuasse a sua perna para trás, impedindo com que o corte chegasse, deixando assim Thorstein exposto na sua cabeça, devido ao golpe baixo e a Thorstein ter que abaixar o seu corpo. Bjarne, então, tentou com toda a sua velocidade atacar o ombro de Bjarne, atacar o ombro de Thorstein. Thorstein, em um movimento rápido, conseguiu deslizar para o lado, impedindo com que esse golpe o acertasse. Agora Bjarne falou. Seria uma barganha ruim escolher um crime ao ter uma boa chance de uma luta. Eu vou considerar totalmente compensado a morte dos meus 3 fazendeiros se você prometer a sua lealdade. Thorstein então falou. Thorstein então falou. Eu tive umas ótimas oportunidades hoje para atrair você, mas não quero aumentar o meu desfortúnio, pois você é muito poderoso e eu quero continuar mantendo a minha sorte. Eu não vou trair você. Eu vejo que você é um homem excelente, disse Bjarne. Você deve permitir que eu entre na sua casa para ver o seu pai, disse Bjarne, e dizer para ele o que eu quero fazer com você. Vá como quiser, disse Thorstein, mas tenha cuidado. Então Bjarne colocou a sua espada de volta na bainha, assim como Thorstein, e ele foi para a casa onde o velho Thorarin estava deitado. Thorarin perguntou quem estava lá, e Bjarne falou que era ele. Quais são as notícias, Bjarne, meu amigo? Perguntou Thorarin, pai de Thorstein. A morte do seu filho, disse Bjarne.
Ele se defendeu bem? Perguntou Thorarin. Eu não acho que nenhum homem foi tão honroso quanto seu filho foi em batalha, quanto seu filho Thorsten foi em batalha. Isso não parece estranho para mim, falou o velho homem, dado que você derrotou meu filho e que você foi um oponente muito difícil em Boda Varsdal. Bjarne então perguntou: Eu quero te convidar para Hof. Você irá sentar-se em duas cadeiras de honra, contanto que você, enquanto estiver vivo. E eu serei como um filho para você. Eu tenho essa posição, retrucou o velho homem, de alguém que não tem poder nenhum, além da minha promessa? Além disso, você quer confortar um homem depois de você ter feito algo como acabou de fazer e que o seu alívio que sai da sua boca é apenas servidão? E com isso vai deixar uma cicatriz em nossa aliança. Ainda assim, irei aceitar a sua oferta, disse Thorarin, o velho homem. Bjarne entrou mais ainda no quarto de Thorarin, chegou perto da cama do velho e pegou a mão dele. Então ele percebeu que Thorarin. Ah, perdão, vou voltar essa fala aqui. Peraí. Bjarne entrou na cama. Porra. Bjarne entrou na cama. Caramba! Peraí, tá travando aqui. Bjarne entrou no quarto de Thorarin, chegou perto da cama do velho homem e então pegou na sua mão. Ao fazer isso, percebeu que uma espada pequena estava nela. Bjarne, então, colocou sua mão para trás e se afastou. Seu miserável velho homem, agora você terá o que você merece. Seu filho Thorsten está vivo. Ele vai viver comigo em Hof. Você receberá escravos para trabalhar na sua fazenda e você não terá mais nada enquanto vive. Thorsten então foi para casa em Hof junto com Bjarne e permaneceu com ele até o dia de sua morte. E depois, peraí, vou voltar aqui essa frase. Thorsten foi para casa em Hof junto com Bjarne e permaneceu com ele até o dia de sua morte. E nenhum homem foi tão valente ou guerreiro como foi como foi Thorsten. Bjarne manteve sua honra e ele se tornou mais popular e mais sábio do que os antigos velhos. Ele lidava com dificuldades melhor do que ninguém e se tornou forte. Ah, tá. E se tornou fortemente religioso perto do final de sua vida. Bjarne foi fazer uma viagem de peregrinação para Roma. Ele morreu nessa jornada. Agora ele descansa numa cidade chamada Vateri, uma grande cidade não tão longe de Roma. Bjarne foi abençoado com muitos descendentes. Seu filho era Brode, que aparece frequentemente em sagas e é um dos homens mais excelentes dos seus dias. A filha de Bjarne era chamada Hala, a mãe de Gudrid, conhecida como Kolbein, a legisladora casada. Outra filha de Bjarne era Ingvild, a quem Thorsten se casou.
Esse, no caso, é um outro Thorsten. Seu filho foi chamado Magnus, o pai de Einar, e pai do bispo Magnus. Bem, Amund foi outro filho de Thorsten e Ingvild. Ele se casou com Sigrid, a filha de Thorgrim o Cego. E assim termina a saga de Thorsten do Porrete.